Eu quero dar duas orientações, como eu havia falado durante a semana. Eu quero aproveitar o que a gente viveu na viagem, algumas situações, para dar dois ensinamentos importantes. Primeiro, eu quero falar das dificuldades que nós tivemos para chegar lá em Nampula. Algumas situações que parecem ser normais, mas que nós tivemos que orar e nós tivemos que agir. E com tudo que a gente passou, a viagem foi uma bênção muito grande. O trabalho lá foi feito de uma maneira muito abençoada. Abençoamos e fomos abençoados. Mas serve de ensinamento, porque muitos cristãos, olhe para mim, por favor, muitos cristãos, às vezes, eles estão buscando um objetivo que é da vontade de Deus, que está dentro da vontade de Deus. Mas quando eles se deparam com dificuldades, obstáculos, o que eles fazem? Eles desistem. Alguns costumam dizer, está tendo dificuldades, então Deus não quer. Eles param de lutar. E nem sempre é assim. Às vezes aquilo que Deus prometeu, quer fazer, está dentro da vontade dele, vem debaixo de muitas dificuldades. Eu saí daqui no dia 9, 11 horas da manhã, fui de ônibus lá para Barra Funda, tranquilo, ônibus tranquilo, vazio, confortável, uma beleza. Lá me encontrei com a pastora na rodoviária, ela veio do Rio também de ônibus. Fomos para o aeroporto de Guarulhos. E nós já tinha feito uma série de coisas para conseguir remarcar a passagem, porque muitas pessoas, por causa da pandemia, tomaram prejuízo, perderam passagem. Outras pediram reembolso, nunca receberam, em muitos lugares no Brasil e em outros lugares. E eu arrumei uma boa briga por aí, para poder não perder nossa passagem, até que foi para o departamento jurídico da Latam e resolveram remarcar. Quando cheguei lá em Guarulhos, 7h30 da noite, tinha lá quase que 200 pessoas, doidas para quebrar tudo lá no balcão da Latam. Gente que fez reserva, a reserva sumiu, e estava ouvindo dizer, não vai dar para viajar hoje, só a reserva não aparece e tal, a gente chorando e tal. E você chega lá, vou orientar algumas coisas para você entender, trazer para a sua vida, não é besteira, não é perda de tempo. Você chega lá, você põe o passaporte e dali você faz no terminal o seu cartão de embarque. Se tiver que despachar mala, você despacha a mala. Fui lá e pus o passaporte e não apareceu nada. Aí chamei uma funcionária, ela também pôs, não apareceu. E ela disse, não sei o que está vendo, não aparece nada aqui. Presta aqui o passaporte, foi lá, demorou meia hora. Voltou. Não consigo resolver o seu problema. Só o meu supervisor. Vamos nele. Aí passamos à frente, ela me levou, passou à frente de umas 200 pessoas, um monte de gente indignada, revoltada. O sujeito tentou resolver, falou, sua reserva tem que atualizar. Daqui a meia hora o senhor volta. Em 15 minutos eu estava na frente dele de novo. Tá certo? Porque você tem que orar, mas você tem que agir. Aprenda isso na vida. Aí, 15 minutos eu estava na frente. Ele falou, pode passar à frente de todo mundo aqui, vem aqui. 15 minutos eu estava na frente dele. E falei para a pastora, ora aí. Aí ele disse, pô, mas já? Eu falei, já. Eu preciso viajar. E eu estou vendo um monte de gente chorando, que não pôde embarcar, que não vai poder embarcar, que a reserva não apareceu e tal. Ele tentou resolver, falou, tem que atualizar a sua reserva. Tudo bem. Esperou uns 10 minutos, chamou alguém para resolver. A pessoa foi lá, resolveu, embarcamos para Londres. 12 horas de viagem, chegamos lá. O pessoal em Londres, maioria, raras exceções, é um pessoal muito arrogante, muito.
É um pessoal que dificilmente dá um bom dia, arrogante, são a maioria arrogante. De 10 tu vai achar 2 que dão um sorriso, que te diz bom dia. Aí fomos embarcar na companhia queniana, que a empresa faz um voo até um determinado lugar, depois ela tem as parceiras. E quando nós fomos embarcar para o Quênia, nessa outra empresa, funcionário cara besta, arrogante, pegou meu passaporte da pastora, vocês têm que ter o PCR, eu vou falar inglês, a pessoa não entender, que se dane, não está nem aí, não se importa, vocês têm que ter o PCR para poder entrar em Moçambique. Eu disse, não, está aqui, ó, informação da embaixada, disso, daquilo. Eu nunca viajei com tanto papel. Eu devia ter umas 50 folhas de um monte de coisa para poder não ter problema, tudo impresso. E o sujeito cismou que a gente não podia entrar em Moçambique porque tinha que ter o PCR. Eu falei para a pastora, aí ele já não tem educação, arrogante mesmo, raras exceções lá. Mandou eu sentar lá num lugar para esperar ele resolver. Falei para a pastora, falei, você ora aí que eu vou ter que me movimentar aqui. Uma moça indiana ouviu a nossa conversa e quis ajudar e falou, olha, está aqui, me mostrou o link de um site do governo de Moçambique afirmando, a gente já tinha pesquisado tudo isso, meses pesquisando o que precisa, o que não precisa para entrar ali, para entrar lá, para entrar ali e lá. Aí a moça falou, tem mais esse aqui, ó, informando que você só precisa de um certificado de vacinação internacional. Tem um certificado que você pega aqui no Brasil, você pode botar na versão em inglês, mas você vai ter que validar isso num site internacional, senão não vale nada lá fora, nós fizemos tudo isso. Levamos para o sujeito, ele falou, teste. Eu falei para a pastora, vamos orar. Você ora porque o diabo desgraçado está querendo usar o cara. Se ele impedir a gente de embarcar aqui, um monte de gente aí no avião, se impedir a gente de embarcar aqui, nós vamos ter que voltar para o Brasil. Arrumar um jeito de voltar para o Brasil, viagem missionária, vai para o espaço. O cara falou para me sentar lá do lado, queria resolver a situação. A hora está passando. E ele nem olha para o nosso lado. Eu falei assim, pastora, ora aí, fique em espírito de oração. Aí eu fui lá falar com uma outra moça numa cabine. Falei, não quero nem saber se ele vai ficar com raiva, eu vou lá. Falei com uma outra moça na cabine sobre a situação. Ela disse, vamos lá, me levou lá do lado dele para uma outra moça fazer o cartão de embarque, para a gente poder viajar, que a gente estava com tudo correto, tudo correto. Quando a moça ia fazer o cartão de embarque, o endiabrado levantou os olhos, olhou para ela e falou, não, tem que ter PCR, Moçambique. Eu disse, não. Aí a moça ficou com medo dele, intimidada, e falou, não vai dar para fazer não. Melhor o senhor esperar lá, de novo. E o pessoal indo para o avião. Ali foi uma batalha, porque se a gente não embarca ali, acabou a viagem missionária. Aí, passou uns 5 minutos, ninguém resolveu nada, fui lá falar com outra. Apareceu a chefe deles. E eu falei da situação, ela disse, espera lá que eu vou resolver, espera ali que eu vou resolver. E o cara, usado pelo diabo. Aí, a moça, depois de 15 minutos, aparece. Liga para Moçambique, liga para não sei para onde, liga para cá, liga para o aeroporto, liga para não sei quem, liga para não sei quem, não posso atender agora, 20 minutos, sei o quê, a hora passando e a gente naquela batalha, até que ela conseguiu falar com alguém. E disse, de fato, vocês têm razão. Vocês não precisam desse PCR para entrar em Moçambique. Está tudo aí. Aí passamos, pegamos o cartão de embarque, passamos pelo cara. Um diabrado olhou para a gente assim, como quem diz assim, e se dane se você não tivesse perdido o voo. Então tem situações na vida, a oração é importante,
mas nós temos que agir. Aí fomos para o Quênia, passamos no Malawi e chegamos em Nampula, onde a gente tinha que chegar depois de muita batalha. Muita batalha. Chegamos em Nampula. Documento, temperatura, preenche isso, preenche aquilo. Entramos. Carimbou nosso passaporte na imigração. Quando a gente vai pegar as malas, eu e os outros passageiros. Essas malas já tinham passado pelos equipamentos de segurança, não apitou mala de ninguém. Daqui a pouco, os policiais, bandidos, corruptos, eles começaram, as pessoas pegando a mala para ir embora, sair do aeroporto, e não, tem que entrar ali. As pessoas entrando numa salinha pequenininha, depois de ter passado por tudo, tinha que agora abrir de novo as malas para ele. O que eles queriam? São corruptos, muito corruptos. Eles queriam dizer, não, isso aqui não pode, isso aqui não sei o quê, e dar um dinheiro para eles lá dentro da sala. E o pessoal, a maioria mora lá. Indignado, começaram a reclamar, eu também reclamei. Se você for passivo na vida, você está frito. Não fique pensando que ser passivo, isso é uma coisa que vai te abençoar muito. Não, tem hora que você tem que lutar, agir. Por isso que eu estou falando isso aqui. Eu, na fila, também comecei a reclamar. Falei, que negócio é esse? Um monte de gente aqui já passou ali as malas ali nos equipamentos, por que a gente tem que entrar aí? E botando mulher sozinha dentro do quarto. E as mulheres sozinhas, às vezes, ficavam lá numa situação difícil, os caras querendo tirar dinheiro. Quando chegou na minha vez, pediram para abrir a malinha com roupa. Eu abri, uma mala pequena. E essa mala grande? Tinha 80 Bíblias dentro da mala. E essa mala grande aí, o que tem? Eu falei, tem Bíblias. Trouxe para doar. Não. Está doando, mas não está entrando imposto aqui no país. Eu falei, mas como? Uma coisa doada, você quer que pague imposto? Estou vindo aqui ajudar o povo aqui, isso aqui foram doados. E a nota fiscal está aí dentro da mala. Você sabe que a gente comprou essa Bíblia em 2019. Normalmente compra o nome da igreja, mas como foi doado, né? Lembra que a gente pediu a oferta aqui? Para facilitar a entrega, o cadastro lá foi feito no meu nome. A nota fiscal veio no meu nome. E alguns meses atrás, um mês atrás, eu fui pegar as Bíblias para botar nas malas, eu achei a nota fiscal e eu vou levar esse negócio. Botei uma dentro da mala e 3 cópias comigo. Aí os caras, não, porque eles queriam dinheiro, corrupto. Não, porque você não pode entrar com essas Bíblias aqui assim, não, porque você declarou para o país, declarar o quê? Isso é doação. E tal, conversa daqui, conversa de... Eu falei, eu não vou, eu já vim aqui 4 vezes. Eu já trouxe livros aqui, nunca ninguém criou problema. Não, porque não sei o quê, não pode ser assim, tudo corrupto. Tinha uns 10 policiais nesse negócio, tudo corrupto. Não, você tem que ir para outra sala, porque está vindo outro superior, um outro oficial. Aí eu para uma outra salinha, parece que eu estava levando drogas na mala. Aí me deixou 10 minutos esperando. E eu falei para a pastora, dei um toque, oração. Aí me veio a ideia, tem um secretário da província, como um cara que trabalha com o governador do estado, lá chama província. Eu conheço há 8 anos. Quando eu fui lá em 2014, ele pediu para que eu fosse, me acompanhava no Facebook, pediu para mim visitá-lo. Eu fui na época lá, no gabinete dele, dei livro para ele, para os outros, oramos, ele é cristão. Aí eu, na sala sozinho, e os caras querendo segurar a mala com as Bíblias, eu dava dinheiro, eu vou dar um centavo da obra de Deus para esses bandidos. Não vou dar um centavo. Não vou dar. Ou eu deixava a Bíblia, ou soltava uma grana. Aí Deus me deu a ideia. Eu lembrei do secretário lá de Beira,
que é outro estado, outro município. Aí levantei, abri a porta, com um monte de gente lá, esperando para entrar, para ver, mala, fiscalizar a mala, a pastora no meio. Eu falei assim, bem alto. Falei, pastora, bem alto mesmo, hein? Bem alto. Pastora, vai lá, fala com o pastor Carlos lá fora, pode ligar para o secretário de beira. Eu quero falar com ele para explicar o que está acontecendo aqui. Aí, pô, aí foi igual o rato quando vem o gato, né? Um policial sai para lá, outro para cá, outro para lá, outro para lá. Ah, porque... Aí me deixaram sentado, quando veio o oficial, o cara veio com tanto ódio, se pudesse ele me engolia vivo. Entrou na sala cheio de estrelas, cheio de coisas. Você tem que ser mais humilde. Você chega aqui dizendo que vai ligar para não sei quem. Falei, claro. Estou trazendo Bíblia, doando aqui para ajudar o povo aqui, vocês estão fazendo isso. O cara ficou com muita raiva. Daqui a pouco ligou um superior a ele, com mais raiva ainda, porque corruptos e muito corruptos. Aí o cara, no final da história, falou, dessa vez tu passa, dessa vez você passa, mas da outra, você tem que ser mais humilde. Chega aqui dizendo que vai ligar. Eu falei, claro, fazendo o que vocês estão fazendo aqui, todo mundo sendo revistado aqui, dentro de um quartinho aqui, até mulheres entrando sozinhas aqui, como se estivesse trazendo drogas. Já passou lá no sistema de segurança, liberou as malas. Eu já estava muito indignado. Depois, quando chegou lá fora, claro, tinha quase 50 pessoas me esperando, cantando, dançando para a recepção. Aí eu esqueci a ira, né? A ira foi embora. Mas muita corrupção. O país, eu já falei, tem riquezas, não esqueça de orar. Riqueza jazida de diamante, o país tem petróleo, o país tem muitas riquezas naturais, mas a corrupção é muito grande. Por isso que acontece tanta coisa assim. Então, se nós, lembre-se disso, se nós não vivêssemos, se não houvesse oração e não houvesse atitudes, então Deus, nós não prevaleceríamos nessa situação, nessas situações que a gente ficou. Então é importante você lembrar disso. Às vezes o cristão está buscando, você está buscando, não esqueça, por isso que eu estou dando esses exemplos. Às vezes você está buscando uma coisa que é da vontade de Deus, uma coisa que o próprio Deus direcionou. Mas você não pode pensar que isso vai se cumprir, vai se concretizar, vai acontecer dentro de uma facilidade. Muitas das vezes aquilo vem debaixo de muitas lutas, tá certo? Então, graças a Deus, chegamos a Nampula. Não deixe de orar por eles. Tem umas fotografias aqui rápidas aqui que eu quero ler depois, uma coisa importante, só para você lembrar. A cidade lá é a capital do estado, a província chama Nampula, a cidade capital também chama Nampula. É como São Paulo, Rio de Janeiro, assim. Lá tem 800 mil habitantes, é um formigueiro de gente, 800 mil habitantes. Aqui tem 250 mil. Então, a cidade, esses são lugares mais desertos que tem, né? Os lugares mais desertos que tem. Você deve lembrar de orar. Nós temos lá várias igrejas. É um lugar que, evidentemente, muita gente sofrida, muita gente perdida, muita gente cansada. Aqui, pode passar, pastor Bruno. Então, nós conseguimos chegar. Aqui é uma fotografia, isso é muito bacana. Depois nós vamos botar um vídeo do batismo nas águas. Então, a gente foi de carro para o batismo, né? Num determinado dia, eu não lembro qual dia foi no sábado, e vinha quase 100 pessoas andando pela estrada, cantando, uma coisa muito bacana. Esse pessoal está indo tudo lá para o local do batismo, né? Fizemos o batismo, batizamos 22 pessoas nesse dia. Tinha um outro
batiam para fazer, eu falei que não daria tempo, o pastor marcou para o outro sábado, ele fez, inclusive. Então, pessoas sendo alcançadas, pode passar, pastor Bruno. Então, nós tivemos, passou um pouquinho, batimos nas águas, água muito gelada, foi osso, essa água aí foi, eu acho que essa foi um dos motivos que eu peguei uma gripe violenta, porque a gente pegou um sol de rachar. Quando entrei no rio, vai encontrar uma água tão gelada, mas foi abençoado o batismo, né? Pode passar. Aqui, ó, para você conhecer, aqui esse lugar se chama, é um distrito, Namaica. É aqui é um vilarejo, né? Que estão as crianças do projeto. As 56 crianças, elas vivem nessa região. O lugar todo, todas as casas são assim, né? Todas as casas, pode passar. Aqui, ó, não esqueça de orar. O prato deles é assim mesmo. Eles comem, nunca vi igual, lá em Moçambique. O prato que o pessoal põe é assim, lotado demais. E as crianças, elas são muito disciplinadas. Enquanto não serviu para a última criança e orou, elas não tocam na comida. Não esqueça delas. A maioria delas, depois que a gente abençoou o alimento, elas pegaram um saco plástico e colocaram metade da comida para levar para onde moram. Algumas delas moram com pessoas conhecidas, tal, mas a maioria órfã de pai e mãe. E elas levam a metade para poder ter o que comer no outro dia. Não esqueça disso, não desperdice nada na vida. Ensine seus filhos, fale com seus filhos. Tem filhos de cristãos cheios de besteira, né, cheios de mania de grandeza. Ensine os seus filhos a valorizar tudo. Essas crianças, quando tem um alimento dado lá pelo projeto, feito pelo projeto, elas têm um almoço no dia. Tem dia que elas não têm o que comer, tá? Então não esqueça delas, não esqueça de orar por elas. Pode passar, pastor Bruno. Isso foi o almoço que fizeram no dia, um almoço muito bom. Esse peixinho frito na brasa, né? Assado na brasa, na lenha, muito bom. Foi o que elas comeram, a gente comeu. Pode passar. Olha, essa menina chamada Rihanna, né, ela tem 3 anos, mas ela é bem grandona. Eu peguei ela no colo, ela é muito tímida, mas quando toca uma música para dançar, ela dança demais. Então, ela tem 3 anos. A mãe dela faleceu na hora do parto. Muitas mulheres lá morrem no parto, porque não tem pré-natal. Muitas mulheres têm 10, 12 filhos, porque o governo distribui anticoncepcional. Algumas poucas, por questão de cultura, não aceitam tomar, mas a maioria quer tomar. Só que os enfermeiros corruptos, eles pegam todos os lotes de anticoncepcional, eles pegam para eles. E depois os bandidos querem vender para as mulheres. Elas não têm dinheiro para pagar. Ou elas pagam anticoncepcional ou compram comida. Por isso que tem 10, 12 filhos. Então, a Rihanna, ela chegou lá no projeto com 2 meses. Agora ela está com 3 anos. Amém? Então é muito importante esse projeto. Você que está ajudando, continue ajudando. Quem não estiver, procure informação, tá bom? Aqui foram as mulheres que fizeram o almoço. Eu fui lá para ver como é que elas preparam o almoço. Fizeram de todo o coração. Pode passar. Aqui são fotografias de visitas, né? Aqui a igreja, uma igreja nossa lá, na capital, lá em Nampula mesmo, pode passar. Aqui uma igreja em Namaita, depois da reunião, queriam tirar fotografias. Aqui é uma igreja lá em Anchilo, é um trabalho especial, nós fizemos uma reunião lá. Pode passar. Aqui também fotografia da mesma igreja, acho que numa outra ocasião, mas só aqui é a igreja em Namaita. Essa igreja nossa lá tem mais de 200 membros, só de criança tem 78.
Tirando as crianças, tem mais de 200 membros, né? Uma coisa importante, tem uma igreja que eu não pude visitar, volta um pouquinho, pastor. É uma igreja que fica a 70 quilômetros lá em Nampula, e lá numa região montanhosa. E eu falei com o pastor, se a gente for, vai dar tempo de chegar para outro compromisso à tarde com os pastores, é bem arriscado que não dê. Eu cancelei a visita nessa igreja, o nome é um nome complicado de lembrar. E o pastor disse, o povo está esperando lá desde cedo. Eu falei, eu não vou. Ele falou, vou ter que ir lá. E o pastor foi lá de moto com o obreiro, 2 horas de moto. O pessoal estava lá esperando, eu pedi desculpa, não deu para ir. E eles têm um prazer muito grande de demonstrar gratidão. Não tem negócio de idolatria, essas cerimônias que tem de recepção no aeroporto, não é idolatria. É que eles querem demonstrar muita gratidão. E o pastor foi de moto com o obreiro, e eles queriam de todo jeito me entregar um saco de amendoim. Se fosse para trazer, tinha trazido aí uns 15 sacos de amendoim. Saco de amendoim, eu falei, pastor, não dá. Um saco de amendoim e uma galinha. Era um presente. Engraçado que eu botei apelido na galinha de galinha motoqueira, né? Porque o pastor teve que levar a galinha de moto para me entregar. Eles fazem questão. A galinha foi 2 horas de moto, imagina, né? Só tirando uma onda na moto. E chegou lá, fizeram o almoço. Mas é tudo que fazem é de coração. Aqui é um importante, nós caminhamos. Lá eles não têm noção de distância. Você fala, pastor, quanto tempo para chegar lá? Às vezes eles falam assim, não, bispo, é logo ali, 10 minutos. A gente caminha 50. Quantos quilômetros, pastor? Às vezes eles falam 5 quilômetros. Você vai ver, deu 5. Então aqui, por causa do ciclone, as estradas foram destruídas, não dá para passar carro, nós fomos a pé para o seminário. O seminário fica na montanha. Andamos 50 minutos, né? Esse dia eu estava com a gripe muito forte, e eles não avisaram que tinha rio, não avisaram que tinha um rio para atravessar para chegar no seminário. E eu falei, e agora? Não, bispo, o senhor está gripado demais, e tem muita bactéria aí no rio, a gente já desenvolveu anticorpos para isso, se o senhor entrar aí, a pastora está escassez, muita doença. Eu falei, tudo bem, arruma um saco plástico aí, eu boto no sapato. Não tem. Arruma uma bota, a gente atravessa de bota. Não tem. A gente vai levar o senhor. Eu falei, mas levar como? Vamos levar nas costas aí. Eu falei, não, rapaz. A pastora regalou os olhos, queria correr. Eu falei, Zete, é o seguinte, ó, já estou gripado. Se a gente tiver um problema aqui, pegar uma pneumonia aqui, a gente não passa nem no aeroporto, vai medir temperatura lá, se a gente tiver com febre, a gente fica preso aí. Olha para o alto e... Aí o rapaz de 1,50 m, bicho, só pode subir aí, está tranquilo. Eu pensei que 2, 3 iam me pegar, eu falei, eu tenho 78 quilos. Não, bicho, tranquilo, ainda foi conversando comigo. Dentro da água ali, ele ainda foi conversando sobre a obra de Deus, perguntando as coisas. Atravessou 100 metros para ir, 100 para voltar. Mas fomos em frente. E fizeram de coração, né? Me ajudou muito. Aqui é a pastora, coitada. O pessoal rindo e a pastora quase chorando. Mas foi. Foi porque não tinha outro jeito. Aqui é o seminário. Depois nós vamos exibir as mensagens que foram transmitidas lá, tá bom? Pode passar. Um pessoal que caminha às vezes 1 hora dentro da mata lá para poder estudar, para se formar pastor. Alguns já são, outros vão se formando. Pode passar, tá? Agora, isso aqui que eu queria orientar. O fato de buscarmos algo que está dentro da vontade de Deus não é sinônimo de facilidade. Não significa que não enfrentaremos lutas. Amém? Abra sua Bíblia agora. Se quiser, pode acender aí. Abra sua Bíblia. Deixa eu dar uma orientação aqui importante. Josué capítulo 1, tá?
Eu quero dar uma orientação, duas. Depois vamos buscar a presença de Deus, participar da ceia. Josué capítulo 1. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chega. A fé só abre os mares. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Olhe para mim um pouquinho, já vou ler. Então, primeira coisa que eu queria orientar é sobre isso. Então, a gente vai buscar uma coisa, seja para qualquer aspecto da vida. Nós temos que, primeiramente, analisar o que eu estou buscando, o que eu estou querendo alcançar, é da vontade de Deus? Está de acordo com Deus? É da vontade de Deus? O que a gente tem que fazer essa pergunta? Para a gente não ficar lutando inutilmente, lutando por algo que não é da vontade de Deus, lutando por algo que é injusto, lutando por algo que é da carne, da pessoa, da vontade, a natureza pecaminosa. Então a gente tem que perguntar, estou lutando por isso, é da vontade de Deus? É. Então quando a gente tem certeza que aquilo é da vontade de Deus, nós temos que ter consciência de que não é porque Deus quer realizar aquilo, não é porque Deus quer que aquilo aconteça na sua vida, que significa que aquilo vai acontecer dentro de uma facilidade, vai vir dentro de uma facilidade. Por várias vezes nós oramos, eu orei, se for da tua vontade que eu vá lá, agora, então que o Senhor abençoe, abra as portas, faça assim, 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 assim. No entanto, várias situações ocorreram que podia fazer jogar fora tudo isso, impedir tudo isso. Então você está buscando algo que é da vontade de Deus. Deus quer fazer aquilo, Deus quer que aquilo aconteça, Deus quer realizar aquilo na sua vida. Você tem que ter como cristão consciência de que não significa que aquilo vai acontecer na sua vida, que você vai alcançar aquilo com facilidade. E Deus vai tirar todas as dificuldades do seu caminho para você alcançar aquilo. Isso não é assim que funciona. Por isso que tem cristãos que eles às vezes não alcançam coisas maiores, eles não experimentam coisas maiores, eles não conquistam coisas maiores com Deus. Por quê? Porque muitas das vezes eles começam a lutar, às vezes por algo que é da vontade de Deus. Mas quando eles veem obstáculos, dificuldade, empecilhos,
o que eles fazem? Eles, de uma maneira cômoda, ele diz assim, não, eu estou lutando por isso aqui, mas surgiu dificuldade, obstáculos, empecilhos, então é sinal de que Deus não quer que eu lute por isso. E eles desanimam. Então nós temos que lembrar de vários exemplos na Bíblia. Deus queria que Neemias reconstruísse, fosse usado para reconstruir não só os muros de Jerusalém, mas também a condição dos judeus, que estava fundo de poço em vários aspectos. Neemias enfrentou várias dificuldades. Deus prometeu a terra. A terra foi prometida ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão. O que aconteceu com vários israelitas incrédulos? Quando eles souberam que a terra estava cercada por várias nações, eles se escandalizaram. Eles, como quem diz assim, pô, mas a terra que Deus prometeu está cercada de inimigos. Quer dizer, tem muitos desafios para a gente vencer, como quem diz, então, isso aí não foi Deus que prometeu, então Deus prometeu, mas a gente tem que lutar para vencer os desafios que tem lá. Então, a terra que Deus prometeu, ela estava cercada de inimigos, ela também estava dominada por inimigos, habitada por inimigos, mas Deus prometeu, e Ele deu algumas orientações para Josué, que serve para nós, tá? E você, na vida, aprenda uma coisa é ser pacífico, alguém que busca a paz. Outra coisa é ser passivo. O diabo, não tenho dúvida, que naquela situação lá, naquele aeroporto, o diabo usou aquele cara para jogar tudo por terra. Não, vocês não podem entrar em Moçambique. Vocês teriam que ter o PCR. Eu não tenho dúvida, porque ali, se a gente perde aquele voo ali, a gente tinha que ficar lá em Londres, e dali também a gente não podia passar. Nós íamos ter que voltar para o Brasil, dar um jeito de voltar para o Brasil, viagem missionária ia por terra. Então, oração, mas uma coisa é ser pacífico, outra coisa é ser passivo. Tem muitos cristãos que eles também, às vezes, são vencidos, ou às vezes eles deixam de obter vitórias, porque eles também são passivos. O cara fala, senta lá, é uma ordem, senta lá. Não tem negócio de, na educação, por favor, senhor, senta ali. Não, são arrogantes, a maioria elas são arrogantes. Se eu fico lá sentado esperando por ele, já era. O avião ia embora. E a gente jogar todo o trabalho, tudo que fez, tudo que se organizou, ia para o chão. Porque depois ele ia dizer, o problema não é meu. O avião saiu, o senhor não voltou aqui falar comigo? Eu não. Levantei, fui falar com um, fui falar com o outro, foi aqui. Então, aprenda isso. Primeiro, é que o fato de Deus prometer uma coisa não significa que aquilo virá dentro de facilidades. E outra coisa, não seja um cristão passivo. Eu tenho que agir, eu tenho que tomar atitudes, mas eu fico aqui passivo, esperando tudo. Não, tem horas que nós temos que agir, não é só orar, nós temos que tomar atitude. Então, veja o que Deus orientou Josué em relação à conquista da terra. Moisés morreu. Agora Josué tem a responsabilidade de levar o povo de Israel a conquistar a terra que estava lá para ser conquistada. O que Deus falou para ele? Deus o orientou, o iludiu, como quem diz, não vai ter dificuldade, não vai ter obstáculo, não vai ter nada. Pelo contrário, Deus o preparou para que ele tivesse fé, capacidade emocional, psicológica, espiritual e disposição para enfrentar todos os desafios, obstáculos que havia, a fim de conquistar o que Deus prometeu. E isso serve de ensinamento para nós. Diz assim
Josué capítulo 1, versículo 6. Deus disse assim, versículo 5. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, deu a ele algumas garantias, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Amém? Então, olhe para mim. Dependendo de onde Josué pisasse os pés, aquilo se tornava possessão dos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu vô-lo tenho dado. Então você pisa, aquilo se torna possessão para os filhos de Israel. Então Josué não podia ficar, um cara paradão, vou ficar aqui parado esperando que tudo aconteça. Não, eu quero conquistar. Eu vou ter que agir também. Ele tinha que agir, ele tinha que caminhar, ele tinha que pisar os pés para que se tornasse possessão dos filhos de Israel. Isso é uma garantia. Isso tem tudo a ver com a fé. Tem tudo a ver com a nossa fé. Então, de acordo com a fé de cada um, você vai conquistando mais ou você vai conquistando menos com Deus. Depende de fé. Depende de cor, de grau de expulsão, de aparência. Depende de nada disso. Depende, tem muito a ver com a fé. Depois ele disse, versículo 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Então tem um limite, mas ele tinha que agir, ele tinha que pisar lá os seus pés para ir tomando posse da terra. Ele disse, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém vai te resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Em seguida, ele diz, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Amém? Então, Josué tinha que ser, primeiro, forte e corajoso, para fazer esse povo herdar a terra. Eu tenho uma missão. Qual é a missão? Eu tenho que levar esse povo a conquistar essa terra. Então, ele tinha que ser forte e corajoso para cumprir aquela missão, para viver aquela missão. Então, Deus lhe deu uma missão, mas ele não iria conseguir cumprir aquela missão se ele fosse covarde, se ele fosse medroso, se ele fosse fraco. Isso também tem tudo a ver com cada um de nós. Então Deus te dá uma missão, ou Deus te promete algo, ou Deus coloca algo no seu coração, Deus deseja fazer alguma coisa na sua vida ou através da sua vida. Ele deu a direção, ele prometeu, ele falou no coração, bem. Mas agora nós temos que ser fortes e corajosos para viver aquilo, para lutar por aquilo, para buscar aquilo. Não adianta a pessoa fraca e medrosa. Fraca e medrosa. Deus quer fazer aquilo na minha vida, Deus me prometeu aquilo, Deus quer fazer aquilo através de mim. Você tem que se mostrar forte e corajoso para viver aquilo. Então ele disse, seja forte e corajoso, para que seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia a Deus seus pais. Então a primeira coisa, Josué tinha que se conscientizar disso. Eu tenho uma missão. Qual é a missão? Levar esse povo a conquistar a terra que Deus prometeu. Então eu tenho que ser forte e corajoso para viver isso. Eu tenho que ser forte e corajoso para seguir essa missão, para viver essa missão. Não adianta a gente pensar que basta apenas você querer, basta apenas você desejar. Não, tem coisas que Deus prometeu, Deus quer que aconteça, Deus quer tornar possível na sua vida. Você tem que ser forte e corajoso para viver aquilo, para buscar aquilo, para ir em busca daquilo. Versículo 7.
tão somente seja muito forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Então, ele tinha que ser forte e corajoso para viver aquela missão. Agora ele tem que ser forte e corajoso para obedecer a palavra de Deus, para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Isso era fundamental para que ele pudesse ser bem-sucedido. Então, não é só orar, não é só querer, não é só desejar. Tem que existir por parte do cristão uma obediência à palavra de Deus. Essa obediência à palavra de Deus é que dá, inclusive, um suporte para que Deus cumpra a sua palavra. Então, Josué não bastava apenas ter força, ter coragem, ter o desejo, né, de querer levar o povo a conquistar a terra. Eu preciso obedecer a palavra de Deus e não posso me desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, porque isso é que daria a ele sustento para que ele pudesse ser honrado por Deus. Versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Agora, olha um pouquinho para mim. A orientação é de que ele deveria meditar. Meditar quer dizer pensar, refletir, pensar no que Deus falou, analisar o que Deus falou, trazer aquilo para dentro de você e procurar viver firmado no que Deus falou. Então, medita na minha palavra dia e noite. Então, Josué tinha que condicionar a sua mente, o seu coração, de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para que ele também tivesse não só força espiritual, mas ele também tivesse força psicologicamente falando, para que diante dos desafios, dos obstáculos, dos empecilhos, ele pudesse se manter firme, firme na sua fé no coração, mas firme também mentalmente, psicologicamente, firmado na palavra de Deus. Então você quer ter força psicologicamente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando, mentalmente falando, você precisa meditar na palavra de Deus, condicionar os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Vou repetir, versículo 8, não cesses. Ele tinha que falar desse livro da lei, não cesse de falar desse livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo nele quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Então ele tinha que tanto falar desse livro da lei, como ele tinha que meditar, pensar, refletir. O que Deus falou, como é que Deus falou, como é que Deus mandou, o que Deus orientou, o que Deus orienta, o que Deus ordena. Para quê? Para que ele tivesse forças para seguir exatamente de acordo com a direção de Deus. Isto é que faria com que ele fosse bem-sucedido por onde ele fosse. Versículo 9, Deus diz assim: não te mandei eu, como quem está fazendo uma interrogação, não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Por que todas essas orientações? Porque ele teria que sair em busca de conquistar uma terra que Deus prometeu, mas essa conquista, ela não viria debaixo de facilidades. Essa conquista viria debaixo de lutas. Haveria dificuldades, haveria adversidades, haveria empecilhos, haveria lutas. E Josué tinha que estar preparado para vencer essas lutas, esses obstáculos, esses desafios,
e conquistar o que Deus havia prometido. E isso serve de ensinamento para todos nós. Você pode viver uma vida cristã sem que aconteça algo maior, sem que Deus realize algo maior na sua vida, através da sua vida. Você pode viver uma vida cristã sem ter experiências maiores de respostas, de vitórias, de conquistas, né, com Deus. Pode viver, tem gente que vive assim. Mas se eu quero que Deus se manifeste, opere na minha vida, se eu quero que Deus faça algo maior na minha vida, através da minha vida, se eu quero obter vitórias maiores, você tem que estar preparado para enfrentar dificuldades, desafios, obstáculos, e você tem que ter capacidade para vencê-los. Eu já ouvi muitos cristãos que, na realidade, é como uma muleta, né? Eles às vezes estão buscando uma coisa que é da vontade de Deus. Deus quer realizar aquilo na vida deles. Mas no primeira dificuldade que surge, o primeiro obstáculo que surge, eles dizem assim: ah, não, eu parei de lutar por isso. Eu parei de buscar isso, eu parei de lutar por isso, porque começou a aparecer dificuldades. Deus não quer isso, não. Deus não quer que eu alcance isso, que eu lute por isso. Isso não é sempre desse jeito, não. Muitas das vezes, na maioria das vezes, as grandes vitórias, as maiores vitórias, né, o cumprimento das maiores promessas de Deus, elas vêm debaixo de muitas lutas, desafios, obstáculos, empecilhos, que você, por sua fé, tem que ir vencendo. Você tem que ir vencendo. Eu não tenho dúvida que Deus queria que nós fôssemos lá. Eu não tenho dúvida que Deus queria que nós abençoássemos aquele povo, dessemos orientação, os víssemos de perto, os orientássemos de perto, eles tivessem a oportunidade de nos conhecer, nós pudéssemos conhecê-los e abençoá-los e orientá-los. Não tenho dúvida sobre isso. No entanto, dificuldades, obstáculos foram vários. Nós tivemos que viver a fé para vencer esses obstáculos. E isso é fundamental. Amém? Então, não esqueça disso. Que Deus promete, o que Deus quer fazer, não é sinônimo. O que Deus quer fazer não é sinônimo de facilidade. Como se, já que Deus quer realizar, fazer na minha vida, quer que eu alcance aquilo ali, então não vai haver nenhuma dificuldade. Deus vai limpar o meu caminho e eu não vou encontrar nenhum obstáculo. Não é isso que a Bíblia mostra. Não é isso que a Bíblia ensina. Então Josué foi preparado para enfrentar muitas dificuldades, foi orientado de como ele deveria fazer para vencer os obstáculos, as adversidades, as lutas, até que conquistaram a terra que Deus prometeu. Isso é um ensinamento para nós. Amém? A outra coisa que eu queria orientar, abra sua Bíblia, por favor. Eu quero depois fazer a oração, Efésios, capítulo 5. Eu já falei aqui um pouco no domingo passado. Efésios capítulo 5. Nós vimos de perto, olha um pouquinho, nós vimos Efésios 5. Nós vimos de perto como aqueles cristãos enfrentam dificuldades. Como enfrentam dificuldades? Você imagina, aqui é uma cidade, uma população bem menor, tudo asfaltado, organizado. Tem problema aí? Tem. No geral, a maioria das coisas muito bem organizadas. Muitos cristãos têm carro, não tem carro, tem moto. Tem cristãos que têm carro, têm moto. Tem outros que não têm, mas têm meio de transporte.
Aí você vê muitos cristãos com todas as condições que eles têm aqui, por exemplo. Como é que eles vivem com Deus? Como é que é o relacionamento deles com Deus? Como é que é a disposição deles para buscar a Deus? Muitos deles, na realidade, se arrastam. Muitos não conseguem estar todo domingo na igreja. Domingo, uma vez por semana na igreja. Muitos não conseguem prosseguir no objetivo de estar na igreja domingo. Muitos se acomodam, muitos não dão valor. Você sabe que a gente levou Bíblias, não dava para levar mais. Nós compramos na época 80, um casal de obreiro que em cima da hora doaram umas 4 Bíblias, nós levamos 84. Falei, pastor, vamos ter que ter sabedoria aí. O que faz com essas Bíblias? Ó, bispo, nós vamos dar para alguns obreiros que pregam, fazem reunião, fazem núcleo, célula. Aí separa 6 para um, 6 para outro, para outra igreja, 6 para outra. E teve gente lá pegando a Bíblia, a gente não filmou tudo, pegando a Bíblia e chorando. Pegando a Bíblia e chorando. Pegando a Bíblia, levantando a mão para o céu, chorando, porque receberam uma Bíblia. Quando saímos do seminário, aí caminhamos mais 50 minutos. Mas antes de chegar no final tem o rio. Parei no rio de novo. Aí vem 2 pastores. Tem 2 pastores e disse, bispo, eu preciso de Bíblia. Pastor que não tem Bíblia. Eu tive que virar para o pastor Carlos, chamar e falar, vem cá, tem 2 pastores aqui. Você tem que pegar 2 Bíblias lá, dessas, dar prioridade, são pastores. Pastores que não têm Bíblia. Por que não tem? Porque não tem interesse? Não, porque custa muito caro. Muito caro. Uma Bíblia, quanto é um salário mínimo aqui, para você ter uma ideia? Quanto é um salário mínimo? 1.000 e quanto? 1.212. É como se você aqui, com um salário mínimo, você tivesse que pegar R$350 para comprar uma Bíblia. Se for comparar com eles lá, é a mesma coisa. Tem que pegar do salário como se fosse R$350 para comprar uma Bíblia. Eles não compram não é porque eles não querem, é porque é muito caro. Então, gente chorando porque recebeu uma Bíblia. E se nós disséssemos, anunciássemos, olha, vamos distribuir Bíblia, esse é um problema sério. O pastor teve que, olha, nós temos aqui 6 Bíblias para distribuir aqui, já levou o nome de quem ia receber. Aí teve uma igreja na Maica, essa que eu falei que tem 78 crianças. Aí na hora de distribuir a Bíblia, um garoto pensou que chamou ele, coitado. Aí ele foi na frente. Aí o pastor falou, não tem para você. Aí o garoto chorou, voltou para o lugar dele. Aí fomos embora, a pastora falou, caramba, eu esqueci minha Bíblia lá naquela igreja. Vou dar minha Bíblia para aquele garoto. Aí encontramos ele no batismo. Falou, a Bíblia é sua. Se emociona de novo. Porque não tem uma Bíblia. E cristãos que têm 2, 3, 4 em casa, não leu uma. Não é assim? Sim ou não? Não leu uma. Não leu uma. Então a gente viu lá na cidade, não tem ônibus que roda dentro da cidade. Tem van, que a gente chama de van, lá é a chapa. Eles põem 27 pessoas dentro da van. Nós andamos numa van que tinha 27 pessoas dentro. A pessoa vai em pé, pescoço torto. Uma dificuldade tremenda. Gente que anda 1, 2 horas para ir na igreja. Mas eles vão à igreja. Eles vão a pé, andam 1, 2 horas a pé, estrada de barro, ou então tem que pegar aquela van todo dia que vai.
com uma dificuldade tremenda. E a gente pergunta, por quê? Por que que cristãos, às vezes num lugar desenvolvido, organizado, tem seu carro, tem sua moto, se não tem carro, moto, tem meio de transporte, tem ônibus na cidade, às vezes mora perto, pode ir a pé para a igreja, por que que tanta gente se arrasta? Por que que o pastor tem que falar tanto? Tem que ficar batendo na mesma tecla? Olha, pô, sua vida com Deus. A gente viu lá gente que vive dificuldades terríveis, e eu tenho certeza que muitos aqui no Brasil, inclusive na nossa igreja também, eles não seriam cristãos lá nem por um dia, nem por um dia. Por quê? Porque muitos estão espiritualmente dormindo, apagados. O apóstolo Paulo escreveu assim, Efésios 5, versículo 14. Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Este, olhe para mim, por favor, este é um dos motivos pelos quais a gente vê cristãos que têm tanta facilidade para viver a fé, para buscar a Deus, e eles às vezes se arrastam. Muitos deles não seriam cristãos nesses lugares nem por um dia. Você vê na hora da oferta, às vezes o pastor pediu oferta, aí o pessoal começa a cantar numa alegria, quase todos eles vão dar oferta. O que eles dão de oferta? Eles dão, muitas das vezes, moedas. Aquelas moedas que eles dão, para muitos deles ali é muito. Mas eles dão. Você vê cristãos avarentos. Às vezes eles nem oferta dão. Quando dão, eles dão pior para Deus. Por que você vê gente se arrastando? Que às vezes eles não aparecem na igreja durante a semana para nada. Pode ter a reunião que for, eles não vão. Mas eles não conseguem nem, às vezes, ir fielmente à igreja no domingo. Hoje é dia de eu buscar o meu Deus. Hoje é dia de congregar. Por quê? Porque muitos deles estão dormindo espiritualmente. Então o apóstolo Paulo escreveu dizendo sobre a necessidade de despertar. Primeiro, é como se a pessoa estivesse deitada e dormindo espiritualmente. Assim como se podemos deitar e dormir fisicamente, espiritualmente também existem pessoas que elas estão como se prostradas, elas estão dormindo e elas estão prostradas. Então, qual é a primeira orientação? A primeira orientação, você tem que despertar. Tem que acordar. E depois se levantar. Por quê? Porque quem vive espiritualmente falando, como se deitado e dormindo, vai se arrastar com todas as facilidades que possam ter, vai se arrastar. Então o interesse de orar é mínimo, o interesse de ler a palavra de Deus é mínimo, o interesse de buscar a Deus, de ir numa reunião, de congregar é mínimo, o interesse de produzir algum fruto para Deus é mínimo. Você viu ali o seminário. O seminário tem uma casinha onde mora o pastor com a esposa dele, não aparece ali, é uma casinha muito simples. Aí tem uma tenda,
E ali eles se reúnem para poder se preparar para fazer a obra de Deus. Nesse dia, eu falei, pastor, vai imprensar todo mundo aí? Melhor a gente fazer aqui fora, ao ar livre. Fizemos fora. Eles caminham 1 hora, 1 hora e meia para poder chegar naquele lugar a pé, a pé, a pé. E tem cristãos que eles estão se arrastando. Por quê? Porque se a pessoa não desperta e não se levanta, aí não adianta. Você pode falar o dia inteiro, você pode pregar o dia inteiro, você pode ensinar o dia inteiro, você pode falar o dia inteiro, não adianta. O comprometimento com Deus é quase nenhum. O interesse pelas coisas espirituais é mínimo. O empenho da pessoa em buscar a Deus, em fazer alguma coisa para Deus, é mínimo, é mínimo, é mínimo. Você vê quantos, você fala assim, quantas Bíblias você tem em casa? Se for ver, tem 2, tem 3. Você leu a Bíblia hoje? Não, hoje não deu. Você orou hoje? Hoje minha vida foi muito corrida. E vão se arrastando. Então eu quero fazer duas orações. Uma é para que você se conscientize de que aquilo que Deus promete, ainda que o que estamos buscando esteja de acordo com a vontade de Deus, Deus queira fazer na nossa vida, nós temos que ter capacidade de enfrentar os obstáculos, os desafios, e vencer os desafios para alcançar o que Deus quer. Essas condições não são nossas. Tudo que Deus orientou a Josué vinha de Deus. Ele tinha que meditar, era na palavra de Deus. Seja forte e corajoso. Essa força e essa coragem era, acima de tudo, espiritual. Tudo vinha de Deus. Ele tinha que buscar tudo isso de Deus e, como quem diz assim, eu tenho que me preparar para enfrentar tudo que tem pela frente, para que eu possa chegar no objetivo que Deus quer, levar esse povo à conquista da terra. Então, Deus tem objetivos para nós. Ele tem um objetivo de um modo geral para o seu povo, mas ele tem os seus objetivos, individualmente falando. Eu tenho que buscar esses objetivos também, mas para isso eu tenho que estar disposto a enfrentar dificuldades, adversidades que surgem. E, por outro lado, eu quero orar. Você diz, eu estou espiritualmente como se deitado e dormindo. Então eu escuto, mas eu não consigo compreender, me conscientizar. Eu me arrasto, minha vida com Deus é de qualquer maneira, meu comprometimento com Deus é mínimo, a minha disposição espiritual é mínima. Por quê? Porque uma coisa é você falar com alguém que está espiritualmente acordado e de pé. É uma coisa. Outra coisa é você falar com quem está dormindo e prostrado. É diferente. Então, nós vimos pessoas que vivem debaixo de uma dificuldade terrível, terrível, terrível. Dificilmente lá tu vai encontrar uma igreja que tem um banheiro. Muito difícil. Difícil você encontrar uma igreja que fala assim, tem um banheiro na igreja. Não tem banheiro. Tem igrejas, sabe como é que as pessoas bebem água? O pastor bota um galão de plástico assim na porta. E fica uma caneca. Aí a pessoa quer beber água, ela chega lá, nós vimos isso. Ela pega a caneca e bebe água. Ah, por que não, pastor, não tem higiene? Por que não bota lá copo descartável? Porque copo descartável lá é muito raro. Tu entra no lugar e fala assim, eu quero copo descartável. Aqui não tem. Aqui não tem. Precisei de uma xerox colorida para um outro visto do Quênia. Uma xerox colorida. Estávamos perto de um colégio. Tem umas 5 lojinhas que tira xerox lá, porque
Muitos alunos vão lá tirar xerox. Eu preciso de uma xerox, mas eu preciso colorida. Tem que ser colorida, a exigência é colorida. Não, aqui não tem. Eu vou ter que ir lá no centro da cidade, 40 minutos lá, para poder tirar uma cópia colorida. Eles bebem água assim, na porta da igreja. Pessoas, às vezes, a igreja não tem luxo, mas tem estacionamento, tem banheiro, tem não sei o quê, pastores à disposição para atender, um monte de condições, e ainda assim você vê pessoas se arrastando. Então, eu quero orar. Se você, não adianta ficar dizendo, não, mas já estou aqui há muito tempo, já estou no Evangelho há muitos anos, não quer dizer nada. Você tem que olhar para você e perguntar, como é que eu estou espiritualmente? Eu estou acordado e de pé? Ou eu preciso fazer o que diz esse versículo? Desperta tu que dormes e levanta. Então, primeiro é despertar e depois se levantar. São duas atitudes diferentes. Isso não depende do pastor. Não depende do pastor. Você coloca duas pessoas, mesma igreja, ouvindo a mesma coisa, tendo as mesmas oportunidades. Uma está espiritualmente falando de pé e acordada. A visão é uma, a disposição é uma, o comprometimento com Deus é outro, o empenho com Deus é outro. Aí você põe a outra do lado, espiritualmente ela está dormindo e prostrada. Amigo, eu posso falar 1000 vezes com essa pessoa, não acontece nada. Eu posso falar 1000 vezes. Às vezes na mente, ela até entende o que pregou, mas não segue, não vive, não se conscientiza. Por quê? Porque espiritualmente está absolutamente prostrada. O que a pessoa tem que fazer? Eu vou esperar o pastor, eu vou esperar que o pastor me acorde. O pastor, no máximo, ele vai pregar, ele vai transmitir, ele vai orar. Quem tem que tomar a decisão, por isso é que está escrito, desperta tu que dormes. Então, é a pessoa que está dormindo que tem que, despertar. É a pessoa que está prostrada que ela tem, eu tenho que me levantar. Isso não depende do pastor, isso não depende de nós. Existem atitudes, existem mudanças que só vai acontecer se houver por parte da própria pessoa uma decisão. O Espírito Santo tem o poder para ajudar a pessoa, mas é a pessoa que tem que cair na realidade e falar assim, de fato, espiritualmente eu estou dormindo pra caramba, eu estou dormindo e eu estou prostrado. Vem na igreja aqui, às vezes nem vem direito. Vem um domingo, falta outro, vem 2, falta 1, vem 3, falta 2. Às vezes vem na reunião, mas está ali, mas tem interesse em orar. Tu vê gente que, vamos falar com Deus, vamos buscar a presença de Deus, olhando para os outros. Pagou. As pessoas na dificuldade que estavam. Eu pregava e queria que eles ouvissem a minha oração. E eu dizia, vamos orar com sabedoria agora. Você começa a orar, eles começam a orar com todo fervor. Às vezes eu tenho que dizer, faça silêncio agora. Escute a oração, você entender a oração. Oração com fervor, oração com fé. Às vezes você vê cristãos que vão buscar a presença de Deus. 5 minutos eles já estão querendo sentar. Ou então eles ficam olhando para os outros, reparando os outros, olhando para os outros. Enquanto outros estão orando, eles estão olhando para os outros. Estão absolutamente
apagados. Se fosse falar de sono, comparar, tem alguns que estão num sono profundo, mas não é nem profundo, é mais do que profundo espiritualmente. Como é que se resolve isso, bispo? Está escrito aqui: desperta, tu que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará. Dormindo espiritualmente, caído espiritualmente, prostrado espiritualmente, acontece nada. Pode pregar o que for, oração que for, praticamente nada produz fruto. Cristo te iluminará, a luz, aquilo que vem de Deus para nos iluminar, não alcança a pessoa, muitas das vezes. Então nós vamos fazer a oração depois de participar da Santa Ceia. Fiquem de pé, por favor, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Por favor, os obreiros, providencie a ceia. Espírito Santo, meu Deus, abençoe para que aqueles que estão buscando algo que está dentro da Tua vontade, se conscientizem de que é preciso se preparar para enfrentar dificuldades, obstáculos e alcançar o que o Senhor prometeu. Também te peço, meu Pai, fale com aqueles que estão dormindo e prostrados espiritualmente, para que eles, meu Deus, em nome de Jesus, possam verdadeiramente, meu Deus, despertar para a vida espiritual e se levantar espiritualmente. Abençoe a Santa Ceia, Senhor. Abençoe a Santa Ceia, e que aqueles que dela dignamente participarem sejam abençoados. Diga em nome de Jesus, nos abençoe, e que aqueles que dignamente participarem do Teu corpo e do Teu sangue sejam abençoados. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podem sentar rapidamente. Eles vão servir o pão, o cálice. Nós vamos fazer a oração. Deixa eu respirar. Este é o meu respirar. Deixa eu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. este é o meu pão. Feche o olho, cante. Este é o meu pão. Este é o meu pão. À medida que você receber, fique de pé, feche os olhos e cante. Tua Você vai vontade participar de pé. Os outros recebendo, fique de pé, feche os olhos. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Feche
Feche os olhos, se você já recebeu, mantenha-se de pé. Se ainda não, permaneça sentado até que eles te sirvam. Feche os olhos e agradeça ao Senhor Jesus tudo que Ele fez por nós, por você, por todos nós. Ele entregou-se por nós. Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Senhor, nós te glorificamos, porque Tu morreste por nós, entregaste a Tua vida por nós. Nós queremos nos manter ligados a Ti, queremos nos manter em comunhão contigo. Por isso levantamos este pedacinho de pão, pedimos para que o Senhor venha consagrá-lo, abençoá-lo, de maneira que ele se torne símbolo do Teu corpo, Senhor. E quando dele comermos, sejamos abençoados, assim como os discípulos foram abençoados. Assim como um dia o Senhor levantou o pão, abençoou, deu graças e disse: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. E eles foram abençoados. Que assim aconteça conosco. Venhamos nos unir de uma maneira maior ao Senhor. O nosso espírito receba a vida. Venhamos crescer espiritualmente, para a glória do Teu nome. Diga em nome de Jesus, que assim aconteça. Com os olhos fechados, coma deste pão. Ele é símbolo do corpo de Jesus. Alimente-se desse pão. Agradeça ao Senhor Jesus. Lembre-se que Ele entregou-se totalmente por nós, para que tivéssemos vida, para que não viéssemos a perecer, mas tivéssemos vida eterna. Que este cálice seja santificado, abençoado, assim como o Senhor abençoou e disse: bebê, este é o sangue da nova aliança, é o cálice da nova aliança no meu sangue. E eles beberam e abençoados foram e receberam palavra dizendo: fazei isto em memória de mim. Nos alimentamos de Ti, Senhor. Que o Espírito Santo santifique este cálice, que ao bebermos dele venhamos nos fortalecer e fazer memória de Ti, até que Tu venhas. Diga: assim seja. Beba do cálice agora. Agradeça de todo o coração. Agradeça de todo o seu coração. E você que entrou aqui espiritualmente dormindo, prostrado, não aceite
Jesus fez tudo o que fez por nós, não para que nós vivêssemos dormindo e prostrados, mas para que pudéssemos segui-lo com fervor. Oh, nós te adoramos, nós te glorificamos. Que o teu Espírito, meu Pai, fortaleça, ajude, renove as forças do teu povo, e que o teu povo possa segui-lo com fervor e de todo o coração. Te agradecemos de todo o nosso coração. Exaltado, engrandecido seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Do nada sou sem ti. Levante as mãos e cante. Perdido estou sem ti. Nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.